Irmãos, nós vamos falar uma palavra hoje. Eu digo nós porque eu conto com as orações de vocês. E a palavra que nós profetizamos tão somente ao ruminar daquilo que nós temos ouvido e aquilo que nós temos lido por meio também da Bíblia, do alimento diário, dos livros espirituais, e em comunhão com o obreiro da região dos vales, eu tive o encargo de dar essa palavra para o Vale do Aço e também para parte da zona da mata, indo até Abre Campo, porque eu me sinto devedor de vocês, em especial essa micro-região. Nós temos visitado a cada 6 meses, e se o Senhor der graça, semana que vem nós podemos dar outra palavra, alcançando então o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha, Valadares, até Nanuque, e que o Senhor possa continuar abençoando vocês neste momento, onde por um lado nós cremos que vai passar logo, por outro lado, quando nós vemos aí as informações do sistema de saúde, nós vemos que a coisa parece que está ainda se elevando a cada vez mais. Mas vamos continuar contando com as misericórdias do Senhor, e enquanto isso, enquanto a gente não pode estar presencialmente, nós devemos então aproveitar as oportunidades e tomar as palavras que temos ouvidos por meio da mídia e também a leitura íntima na nossa casa, com a nossa família, e até mesmo a leitura individual. Ontem nós ouvimos uma palavra do irmão Esdras, hoje nós ouvimos uma palavra do irmão Pedro às 10h30, cujo título, o sacerdócio de Jesus, sacerdócio de Cristo. E eu já vinha ruminando a palavra durante a semana, e o meu encargo hoje seria falar de Hebreus capítulo 10, e o irmão Pedro justamente hoje tocou também em Hebreus capítulo 10. Eu não necessariamente vou tocar nos pontos que ele tocou, porque aquela mensagem ela é muito profunda com respeito ao sacerdócio, com respeito ali à questão de Melquisedeque, com respeito à questão da antiga aliança e a nova aliança. São pontos ainda que ele mesmo vai ruminar, e nós então precisamos aprender a anotar. Até mesmo essa mensagem de hoje, eu gostaria que vocês anotassem as mensagens. Você provavelmente está confortavelmente no seu sofá, na sua cadeira, alguns tenho certeza até deitado na cama, não tem problema nenhum, mas pega uma caneta para você anotar e depois revisar os pontos, porque o encargo aqui é fazer com que essa palavra profética ela possa alcançar a nossa necessidade pessoal e também necessidade da igreja. Semana passada nós ruminamos bastante aqueles pontos principais com respeito à postura de um ministro, onde esse ministro precisa ser simples, esse ministro precisa ser transparente e também fugir desse, entre aspas, desse bicho chamado bicho do eu já sei. Isso aí é uma porta fechada para a nossa absorção à palavra. E também falamos sobre crer de fato nas Escrituras. Eu vou tocar um pouquinho sobre isso hoje. E também, por último, eu falei sobre honrar as lideranças. É muito fácil, foi falado também, você proclamar, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a parte A do versículo, onde se refere a crer em Deus. Mas a parte B do versículo, onde se refere a crer nos profetas, nós temos que ser sinceros, nós ainda temos dificuldades. Nós, querendo ou não, isso é o ser humano, nós ainda julgamos as pessoas pelo modo que ela fala, a maneira que ela é, a roupa que ela veste, o corte de cabelo dela. Isso não deveria ser assim, porque o ministro de Deus, quando é levantado, nós tão somente precisamos valorizar as palavras que saem da sua boca. Obviamente, o ministro que mantém comunhão íntima com o Senhor, ele precisa ter um testemunho a zelar. Não é apenas falar uma palavra momentânea e depois o seu viver é um viver que desonra a palavra, desonra a igreja, desonra o próprio nome do Senhor. Isso não é devido, pelo contrário,
um ungido de Deus, um servo de Deus, vimos que ele precisa ser escolhido, chamado e ungido, um servo de Deus ungido, ele procura dia a dia valorizar o seu testemunho diante das pessoas, porque por meio do nosso testemunho, muitas pessoas poderão ser alcançadas. Então, essa palavra de hoje, ela tem um alvo, obviamente, num aspecto geral, toda a micro-região do Espírito Santo e dos vales, mas especialmente zona da Mata Mineira, que eu tenho tanto carinho pelos irmãos ali, as irmãs de Manhumirim. Nós temos ali o Maluf, o esposo da irmã Andréia, também temos muito carinho por ele. Os irmãos de Martins Soares, Tiago e Ângela, os irmãos de Manhuaçu, que um número bom de irmãos, eu não vou citar um por um, mas concentrar na pessoa do irmão Aerto, que o Senhor possa continuar abençoando a igreja, as famílias ali em Manhuaçu, o Ivan, grande companheiro, e também abre campo, ali o Daniel, o Joselito, não é o Joselito de Valadares, viu? O Joselito de Abre Campo, a Marlene, a Roseli e outros irmãos, e também ali em Simonésia, nós temos ali a família do Enaldo, a família do Denilson, e também outros que eu ainda não conheço, e também em Caratinga, os nossos irmãos Paulo, tem 2 Paulos lá e outros mais. Então, que essa palavra possa alcançar as vossas famílias, abençoando as vossas famílias, bem como também Timóteo. Temos ali vários e vários irmãos, Davi, Vanderlei, as irmãs, e também o irmão Valdir, que está recuperando a sua saúde. Um abraço para você aí. E também Ipatinga, o irmão Gerson, sua esposinha Dani, o irmão Procópio, Nestor, os demais irmãos e irmãs, e também Coronel Fabriciano, irmão João, irmão Mauro, e todos os demais irmãos que fazem parte da igreja ali em Coronel Fabriciano. Quero mandar um abraço especial para o irmão, meu amigo Sebastião, o esposo da irmã Jane, que o Senhor possa alcançá-lo também com toda a sorte de bênção espiritual. Então, para hoje, eu gostaria, como eu disse, ruminar um pouco de Hebreus também, capítulo 10, em especial o versículo 20. Eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 20, onde nós temos o seguinte. Eu vou ler o 19 e o 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O irmão Pedro hoje tocou levemente nesse versículo, ele mesmo disse, faltou-lhe tempo, mas essa palavra ela é muito profunda, esse versículo 20. O 19 nos encoraja a entrar, e o versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele, Cristo Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, se essa mensagem tem um tema, eu gostaria de falar o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Ele, Jesus, obviamente. Eu ainda não posso deixar de tocar na questão da transição da antiga aliança para a nova aliança. Já é a terceira mensagem que eu toco nesse assunto, nessa introdução, porque ela precisa ficar bem clara para nós, porque se não há uma transição adequada, mesmo nós cristãos neotestamentários, cristãos do Novo Testamento, que não vivemos na antiga aliança, mas os costumes podem nos impedir de tocar nessa nova aliança, cuja base é o Espírito. Vimos semana passada. Então essa transição foi falado para nós já anteriormente. Ela não foi fácil porque você precisa abrir mão de uma cultura. Você precisa abrir mão de uma maneira. Você precisa abrir mão
da sua maneira de pensar, ou daquela batida que você vinha vivendo, e de repente chega o momento da nova aliança. Então toda transição, eu bati bem sobre isso, toda transição não é fácil. Na sua empresa mesmo, quando troca o gerente, na sua escola, quando troca o diretor, não é fácil a transição. Então os judeus, em especial os fariseus e os saduceus, e também os herodianos, eles tiveram muita dificuldade para poder receber o falar do Senhor Jesus. Isso desde já João Batista. João Batista vinha pregando o batismo de arrependimento como precursor do Senhor Jesus, e ele não foi recebido. Por quê? Porque a transição, como eu acabei de falar, não é fácil. O grande problema é que, na teoria, na letra, os judeus, eles se apegavam ao falar de Moisés. E não estava errado, porque a referência deles era Moisés, e diga-se de passagem, Moisés foi o servo levantado por Deus. O homem que falava face a face, boca a boca com Deus. Nunca houve outro como Moisés. E nós não estamos aqui argumentando, não estamos aqui rebaixando o ministério de Moisés. Eu não tenho tempo para detalhar tudo, mas diga-se de passagem que o primeiro ministro da antiga aliança foi Moisés. Isso a partir de Êxodo capítulo 19. Vimos em mensagens anteriores que um ministério é para um povo. O ministério não é para uma família, o ministério não é para uma pessoa. Sim, existem vários ministérios individuais que Deus dá, mas esses ministérios precisam ser colocados, agregados, inseridos no ministério, que é o ministério da edificação do corpo de Cristo, o ministério da edificação da igreja, que é o ministério do Espírito e da vida. O grande problema é que alguns ganham o ministério, por quê? Porque desenvolveu os seus dons por meio da graça. Deus então deu a eles o ministério e agora eles começam a edificar uma torre particular. É por isso que há tantas e tantas divisões no meio do cristianismo. E a divisão, ela enfraquece a palavra de Deus, não no intuito do lado de Deus, mas no aspecto da prática, porque você vai falar do evangelho, ele está desacreditado. Por quê? Porque há muitas vertentes. Sim, a grande maioria usa um fundamento bíblico para poder justificar o seu ministério, mas todos os ministérios precisam focar para a edificação do corpo de Cristo, que é o desenvolvimento do reino de Deus nessa terra. E quando há o reino, há o rei, e se tem um rei, nós somos apenas escravos e servos, membros uns dos outros. Não há hierarquia no nosso meio. Não haver hierarquia não é sinônimo de não haver ordem. Não haver hierarquia não é sinônimo de que qualquer um pode falar o que quiser. Não é assim. Não há hierarquia com respeito a você dominar um rebanho, a você querer a primazia para você, colocando as coisas de Deus em segundo plano. Todo o viver da igreja, ele precisa ser focado para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura de varão perfeito. Então, a igreja, vamos ver doravante, é o meio para que todos os membros possam crescer e caminhar como um só homem, um homem corporativo. Repito, isso não é sinônimo de que não há liderança, não há governo e não há ordem. Pelo contrário, na igreja há muita ordem. Pelo contrário, na igreja há liderança. Pelo contrário, na igreja há o princípio da autoridade e submissão.
mas é totalmente diferente do que nós vemos de uma maneira geral no cristianismo. Então essa transição, desde a época de João Batista, não foi fácil. Por quê? Porque os judeus tinham Moisés como, me permita o termo, como um ídolo. E repito, ele foi um homem levantado por Deus. Ele foi um homem ungido por Deus. Então eu gostaria de ver com vocês aqui alguns versículos que fazem esse paralelo, embora eu já tenha feito em outras mensagens, de Moisés com Cristo. E eu e você, cristãos neotestamentários, precisamos ter clareza com respeito a isso. Então, Moisés, repito, foi o primeiro ministro da antiga aliança, iniciando em Êxodo capítulo 19, porque só existe um ministério quando existe um povo. E Jesus foi o primeiro ministro da nova aliança. Por quê? Porque ali agora tinha um povo, onde doravante por meio dos discípulos e apóstolos, gerou-se a igreja, vamos ver, e esses apóstolos e discípulos conduziram o desenvolvimento dessa igreja como a realidade do reino dos céus. Então, eu gostaria de ler com vocês aqui João capítulo 5, por favor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e anotasse também, para que depois você possa estar constituído dessa palavra, para poder passar para as pessoas do seu convívio. Então, João capítulo 5, versículo 46 a princípio. 45. João 5, 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Jesus falando. Quem vos acusa é Moisés. Então o Senhor aqui, por isso que ele era Deus, um homem perfeito, muito sábio. Se eles faziam questão de não ouvir Jesus em detrimento da pessoa de Moisés, o Senhor então joga agora a responsabilidade para eles, para que eles possam checar o viver deles com o que Moisés dizia. Então, se vocês querem seguir Moisés, vocês estão certos, então sigam Moisés. Quem vos acusa naquele dia não sou eu, mas sim Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Repito, o Senhor aqui está jogando então o ônus da responsabilidade sobre eles para com a lei de Moisés. 46. Porque se eu de fato, porque se de fato cresceis em Moisés, quando eu leio esses versículos na minha leitura íntima e pessoal, irmãos, eu paro aqui, eu adentro a essas palavras. Não dá para você ler um versículo desse aqui com correria. Porque se de fato cresces em Moisés, lembra que Moisés era a base da antiga aliança, onde eles queriam, de certa maneira, na letra, e não recebiam Jesus. Então, se de fato vocês cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Ele escreveu a respeito de Jesus. Então, Jesus é muito claro, olha, se vocês creem em Moisés, então leiam lá, porque ele falou de mim. 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ora, se vocês dizem que creem em Moisés, mas vocês não creem no que está escrito no Pentateuco, como então vocês vão crer nas minhas palavras? Então o Senhor está saindo de cena, o Senhor está dando oportunidade para eles para serem salvos, está saindo de cena, porque não tem condição. Igual quando você vai fazer um estudo bíblico, um exemplo, a pessoa fala, eu não creio nas escrituras. Ora, então não tem como fazer estudo bíblico, porque você vai falar, vai focar nas escrituras. A base para fazer o estudo bíblico, a pessoa pode ser até uma incrédula, não ser regenerada, não ser batizada, mas ela precisa crer na palavra de Deus. Esse é o princípio para nós falarmos do Senhor. Então está claro aqui
que Moisés falava do Senhor. Eu citei semana passada o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Eu gostaria que você anotasse aí. Lá em Deuteronômio 18, 15, Moisés havia falado do Senhor. Isso está repetido em Atos, capítulo 3, versículo 22, também eu gostaria que você anotasse. E também Atos, capítulo 7, versículo 37. Ali está claro que Moisés havia falado do Senhor. Agora vejam a diferença de quem de fato crê nas Escrituras. Por isso que esse foi um tópico da semana passada. Não adianta você falar, mas não crer. Meu amado irmão, minha amada irmã, não adianta anos vivendo a vida da igreja, mas você não consegue engolir a liderança da sua cidade. Com todo respeito, eu não quero te ofender, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia você falar que crê no Senhor, que crê nas palavras, mas não consegue estar colimados à liderança da sua cidade. Você não consegue ser amigo do irmão responsável, do presbítero, se preferir. Rixas entre irmãs na igreja, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, irmãos, que envergonha os céus. Paulo fala para nós, o só haver pequena demanda entre vós é perfeita derrota. É uma grande vergonha um membro da igreja ter um problema com a liderança. A liderança é a boca de Deus, a liderança é o enviado de Deus. Sim, se a liderança estiver errada, não é problema seu. Eu li semana passada sobre o que o nosso amado e saudoso irmão Samuel Mar, que já dormiu no Senhor, ele fez ali, os irmãos compilaram um pouco da experiência dele no alimento diário. Com respeito a ofertas, com respeito a outros itens, ele preferia ser um bobo e confiar nos irmãos, porque no tribunal ele vai ser livre, e esse irmão que estava enganando vai ser julgado. Então não se preocupa em dar sua opinião, não se preocupa em ficar falando não concordo, não vai dar certo. Você não foi chamado para concordar, você não foi chamado para opinar. Eu não estou dizendo que numa vida normal da igreja, debaixo da harmonia, da comunhão, que não haja as opiniões, os pontos de vista. Isso existe, porque somos seres humanos. Eu estou dizendo você pontuar o seu pensamento para causar problema na igreja. Então eu rogo a vocês, toda picuinha, todo problema, lança por terra, para que naquele dia eu e você não fiquemos fora do reino por causa de uma manifestação da vida da alma. Chega, irmãos, não há tempo mais de ficar com problema na vida da igreja. Em nome de Jesus. Mas teve uma pessoa que ouviu o falar do Senhor e se recordou da palavra de Moisés. E essa pessoa se chama Filipe. Não é Felipe, é Filipe. Eu gostaria de ler em João capítulo 1, por favor. João capítulo 1, versículo 45. Olha o que é crer na palavra. João capítulo 1, versículo 45 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus é o Senhor. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então essa é a postura de um ministro da nova aliança. Você lê, você se constitui, mas quando a palavra chega, você será. Então nós precisamos tomar aqui o princípio de Filipe. Filipe não era qualquer pessoa, Filipe era alguém que servia na igreja, me permita aplicar. Filipe, ele servia no serviço de recepção, Filipe servia no serviço de criança, Filipe servia na cozinha, no serviço de inscrição.
Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã que serve na igreja, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você serve por servir ou você tem apreço, encargo e disposição para servir, para que o seu serviço coopere com a edificação da igreja? Por exemplo, você que é da recepção, você é alguém que cumpre escala, chega lá e fica em pé e acaba a reunião, vai embora, mas aquele serviço não agregou o Cristo na sua fé. Qual é a motivação? O porquê que você serve? Você serve para quê? É a pergunta que eu faço. Todo serviço precisa somar com a edificação do corpo de Cristo. As irmãs que estão cuidando das crianças, elas não estão lá para calar as crianças. Elas não estão lá para passar o tempo para as crianças não importunarem os pais e a reunião. Não. Essas irmãs estão ali, ou irmãos, é para infundir, colocar, inserir Cristo dentro dessa criança, para que na adolescência ela venha a crer e receber o Senhor Jesus. Você que está na recepção, que serve na recepção, você está ali muitas vezes no seu celular, no seu WhatsApp, os irmãos entram e você nem vê os irmãos entrando. Não, você está ali é para desejar uma boa reunião, uma boa noite, que Deus te abençoe, bom desfrute, e você está ali também intercedendo pelo serviço de música, você está ali intercedendo pela palavra. Irmãos, temos que mudar nossa mente. Nós que servimos a obra do Senhor, os obreiros que estão ouvindo essa palavra, você é obreiro para quê? Para ganhar uma plaquinha de acrílico, obreiro? Para quê? Para numa conferência ter prioridade na fila, entrar na frente? Porque muitas conferências, os obreiros são convidados a entrar na fila primeiro, para poder almoçar primeiro ou jantar, para a gente ter um tempo de comunhão. Para que você é obreiro? Para entrar na frente da fila? Para que você é obreiro? Para visitar as igrejas de uma maneira aleatória? Não! Você é obreiro, você tem responsabilidade sobre as igrejas. Você precisa interceder nominalmente. Você precisa conhecer as lideranças, o nome das esposas, o nome dos filhos. Você precisa ter um contato, pelo menos quinzenal, apacentando as igrejas. Essa é a função de um obreiro. Vai ver a vida de Paulo. A preocupação de Paulo era com todas as igrejas. E eu posso falar para vocês, eu tenho essa preocupação. Eu sei que eu vou prestar contas diante do tribunal das 28, 29 igrejas que o Senhor confiou para que eu possa gerenciá-lo. Então nós precisamos, como Filipe, crer na palavra. É um ponto que eu quero bater muito ainda. Não adianta você falar que foi em conferência, que ouviu mensagem, que leu o alimento diário. Qual é o resultado? O que tem produzido na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida social? O que tem produzido essa palavra? Para Filipe, quando ele viu Jesus, ele lembrou-se da palavra e falou: achamos aquele de quem Moisés escreveu e falou, Jesus é o Senhor. Então, essa transição não foi fácil, porque eles estavam focados na maneira. A maneira da igreja hoje, 2020, não é a mesma de 1992, quando eu comecei a reunir. Totalmente diferente. Aqui em 2 Coríntios, eu já falei 30 minutos e não saí da introdução. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas eu não tenho pretensão de falar os pontos todos que o Senhor colocou no meu coração essa noite. 2 Coríntios, capítulo 3, por favor. O versículo 14 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, aqui está claro o que eu estou falando. Antiga aliança,
nova aliança. A antiga aliança foi até o período de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. 400 anos depois, o período intertestamentário, o Senhor então aparece por meio do anjo Gabriel, já falei sobre isso, para Zacarias, que seria pai de João Batista e Isabel, sua mãe. Então, vindo Jesus, começa então o ministério da nova aliança. O ministério da antiga aliança, a base era o sangue de animais, de bode, de novilho, de pomba. O ministério da nova aliança, a base é o sangue do cordeiro. Pedro tocou muito hoje com respeito ao sangue de bodes, que não apagava, mas cobria os pecados. Ficou muito claro na mensagem hoje. Mas o sangue de Jesus não só cobre, mas apaga, e o Senhor esquece, é o que está no livro de Hebreus. Por isso que todo pecado, não importa o que você cometeu no passado, se arrependa agora em nome de Jesus. Agora mesmo, o problema que você tem com algum irmão, o problema que você tem com alguma liderança, o problema que você tem com alguma irmã, agora mesmo peça perdão ao Senhor e Ele vai te perdoar. Mas na primeira oportunidade que tiver com este irmão ou com essa irmã, também peça perdão a ela e o Senhor perdoa, apaga, e aí nós prosseguiremos para o reino. Então, até hoje, quando é lida a antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Irmãos, tudo é em Cristo. Antes de Cristo era antiga aliança, era uma maneira. Em Cristo, com a vinda de Jesus, é a nova aliança, é outra maneira. Os princípios permanecem, mas as maneiras mudaram. Então não adianta você ficar pensando, antigamente que era bom. Não, mesmo na nova aliança as coisas são dinâmicas. O princípio permanece. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés. O que é essa referência quando é lido Moisés? Quer dizer, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, quando é lido Moisés, quando é lido o Pentateuco, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte, converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão do véu, ok? Então essa introdução é para mostrar para vocês que não é fácil você mudar a sua maneira. Você, quando veio para a vida da igreja, você já tinha seus 20 anos, 25, para alguns 30, para alguns mais de 50. Não é fácil você mudar a maneira. Eu costumo falar ali em Vila Velha o seguinte, e as igrejas que eu passo. Isso não é regra, mas é uma experiência. Em especial homem, o varão, sexo masculino. É difícil você ajudar um varão com mais de 30 anos. Repito, não é regra. É só as experiências que nós vemos. Mudar uma pessoa com mais de 30 anos é difícil porque ele acha que ele já sabe. 30 anos é uma idade madura. 30 anos é uma idade que já tem alguma experiência. Então isso aí impede de determinadas pessoas, não generalizo, por favor, mas impede que algumas pessoas recebam ajuda. Então, você que tem mais de 30 anos, e também você, minha irmã, está com mais de 30 anos, você é muito difícil, minha irmã. Você não consegue receber a ajuda da liderança muitas vezes. Você passa por problemas, pede ajuda, os irmãos te ajudam, te orientam, e daqui a pouco você volta a fazer o que você vinha fazendo. Então o que os irmãos vão fazer? Abre mão. Deixa você ter a sua experiência. Mas o mais belo na igreja é uma pessoa simples, esvaziada e humilde que busca ajuda. Nós, irmãos, já temos uma idade considerável. Mais 10 anos, mais ou menos, sou um idoso. Eu não sei se consegue carteirinha com 60 anos ou 65, eu nem sei. Mas daqui uma década,
eu não vou ter mais a mesma disposição, talvez, se o Senhor não voltar e se eu não partir, eu não vou ter mais a mesma disposição que eu tenho hoje para servir o Senhor. Então vamos aproveitar o tempo hoje. Por exemplo, nosso amado Reinaldo dormiu no Senhor, se não me falha a memória, com 63 anos. Quem aproveitou os princípios, os ensinamentos, as ajudas, aproveitou. Quem não aproveitou, o irmão passou. Eu, particularmente, andei com ele 19 anos. Não são 19 dias, não são 19 meses, são 19 anos. Eu aprendi muito com ele. Então vamos aproveitar os irmãos. Aproveite o irmão da sua localidade. Aproveite a liderança da sua localidade. Se esvazia, para que o Senhor possa continuar abençoando a você e a igreja. Então, nós vemos aqui que havia esse resquício no coração deles com respeito a essa transição. Bom, então Jesus, para poder avançar, ele foi esse ministro, o primeiro ministro da nova aliança. Começou o novo tempo, a nova maneira, mas, observem, Jesus, em momento algum, transgrediu a lei de Moisés. Pelo contrário, ele, algumas oportunidades, praticou e depois estabeleceu a realidade. Colossenses 2,16, tudo é sombra, só o Senhor é a realidade, só o Senhor é real. Por exemplo, com respeito à Páscoa, o Senhor come a Páscoa, ali em Mateus, nos Evangelhos. Após comer a Páscoa, ele tira a Páscoa, me permito usar esse termo, tira a mesa e manda vir um pão e um cálice. E ali então ele estabelece a mesa do Senhor. Então o que é a Páscoa? É a sombra da mesa do Senhor. Então hoje não se celebra mais Páscoa, porque é passado. Mas se você não tem uma visão clara, você vai querer, porque está escrito na lei de Moisés, você vai querer celebrar a Páscoa. Aí tem que ter o bacalhau, aí tem que ter um coelho, e o coelho tem que colocar um ovo, e o ovo tem que ser de chocolate. O que é isso? Tradição. Você não entendeu que a sombra passou porque a realidade chegou. Então esse ministro da nova aliança, o Senhor Jesus. Lucas capítulo 3, Jesus ao Senhor. Lucas 3, ó Senhor Jesus, tem tanta coisa para falar, meus irmãos. Lucas capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então estou mostrando aqui o seu ministério. O primeiro ministro da nova aliança foi o Senhor Jesus. Começou com 30 anos, não vou entrar em detalhes, porque a lei dizia também que tinha que ter 30 anos para dar início ao ministério. Até nisso o Senhor cumpriu a lei de Moisés. Isso está no livro de Números e também em outros livros. Então, com respeito a esse ministério de Jesus, semana passada eu falei, repeti já 5 itens da postura de um ministro da nova aliança, e hoje eu quero tocar em 6 pontos com respeito à base, ao fundamento, ao viver do Senhor Jesus como ministro. Por que ele levou a cabo a economia de Deus? Por que ele foi aprovado por Deus? Primeiro item, não em ordem de importância, e também não são só esses 6 itens. Eu só relacionei 6 itens até por causa da questão do tempo. O primeiro item, um ministro, que no caso foi a pessoa de Jesus, precisa aceitar, está disposto a ser aperfeiçoado. Hebreus capítulo 5, por favor, versículo 8, diz, Hebreus capítulo 5, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, aqui mostra que Jesus foi um homem que desde o princípio
ele aceitou ser aperfeiçoado. O interior dele estava o Espírito Santo, Mateus 1,18, que era filho de Deus. Mas o homem, a carne, o corpo, nascido de Maria, vou falar daqui a pouco também, ainda precisava ser aperfeiçoado. Por quê? Porque era um homem nascido da carne. Então, trazia a corrupção no seu corpo. Preste atenção, não havia pecado em Jesus. Jesus nunca pecou, mas o seu corpo nascido de Maria, ele precisava ainda ser glorificado. Por isso que o tempo foi passando e ele foi se envelhecendo. Então, primeiro item do ministério de Jesus, aceitar a ser aperfeiçoado. Eu agora passo para você. Você, na sua localidade, você aceita ser aperfeiçoado? Você aceita quando uma liderança chega perto de você, um líder de grupo familiar chega perto de você e te dá uma instrução? Por exemplo, eu coordeno a questão da palavra em Vila Velha. Os irmãos que vão profetizar, eu que escalo e passo o encargo para eles. Será que se eu chegar perto de você e falar, meu irmão, você tem que diminuir o tempo da sua palavra? Determinada igreja com 15, 20, 30 irmãos, 40 irmãos, não precisa dar uma palavra mais de 30 minutos. Uma igreja maior em número, 50, 60, 70, 80, 45 minutos é o suficiente. Preste atenção, é diferente uma palavra de conferência. É diferente uma palavra como essa, que é uma palavra de direção, uma palavra de orientação. Então demanda-se cerca de 1h, 1h10, 1h20, às vezes até 1h30. Mas eu estou falando a vida normal da igreja na sua localidade. Oriento a vocês, igrejas menores, 30 minutos. Igrejas maiores, 45 minutos. Agora, será que você aceita essa orientação? Será que você aceita esse aperfeiçoamento? Ou você retruca? Ou você fecha o coração? Ou você fala, não é assim não? Olha o princípio de Jesus. Embora sendo filho, embora sendo o próprio Deus, pela obediência, aceitava ser aperfeiçoado. Cheque a sua vida em nome de Jesus e veja se você aceita a ajuda dos irmãos. O segundo item do nosso Senhor, ele era alguém que tinha constante comunhão com o Pai. Você pode lembrar-se de Lucas 6,12, onde Jesus passou a noite inteira orando a Deus, e também Mateus capítulo 26, versículo 39, quando ele adiantou-se um pouco, foi a orar e depois ele clamou, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. O Senhor, então, era alguém que tinha constante comunhão com Deus. O ministro da nova aliança, ele precisa, eu vou mexer com você agora, ele precisa amar a leitura. Ontem veio uma pessoa aqui para poder fazer alguma coisa para mim, aí viu esses livros. Eu falei, aqui eu tenho cerca de 1.300 livros. Ele falou, você sabe quantos livros que eu li na minha vida? Ele perguntou. Eu falei, quantos? Ele falou assim, no máximo 2. Na vida dele, já tem 40 anos. Mas vamos passar para nós, que a vida da igreja é regida por leitura. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem lê, vê. Apocalipse capítulo 1, bem-aventurados que leem. Então, se você ainda não gosta de leitura, lamento te dizer, você não tem uma visão clara da obra de Deus. Não basta só ouvir. Para o iletrado, tudo bem. Com todo respeito, para o cego, tudo bem. Mas para você que Deus lhe deu as faculdades todas em dia, funcionando, você tem que colocar o seu coração para a leitura. Peça a Deus e Ele lhe dará o desejo. Então, ter comunhão com Deus é entender o plano de Deus. E para isso você precisa ler a palavra, os livros espirituais e também as reuniões normais. Inclusive o Pedro falou hoje
que nós temos que honrar as reuniões. Hebreus 10, 24 e 25, não deixai-vos de congregar. O Pedro deu uma luz sobre isso, eu não vou tocar agora. O terceiro item de Jesus, como um ministro que agradou a Deus e foi aprovado por Deus, é estar disposto a servir. Por exemplo, o livro de João, capítulo 5, versículo 17, o Senhor falou, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, Jesus como ministro, como um escravo, como um servo, não tinha onde reclinar a sua cabeça, onde as raposas tinham seus covis, mas ele, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Por quê? Porque era um homem pronto para servir. E quantas vezes que eu ouço, e eu fico triste, determinados irmãos, determinadas irmãs, que chegam na reunião e dá baixa na carteira. Fala, irmão, não quero servir com as crianças mais não, para de servir. O da recepção passa a mensagem para o coordenador, me tira da escala. Até mesmo você que libera a mensagem, eu gostaria de encorajar você. Não libere uma mensagem com todo respeito como um profeta de Mica. Quem conhece o Antigo Testamento sabe o que eu estou falando. Mas tenha ardor no coração de cooperar, entra na palavra, participe dos grupos de labores da sua cidade, coloca a sua porção, manifesta o que Deus tem passado para você, aí você vai ser usado. Você deve ser usado quem já vem servindo. Não é ser usado para você começar a servir. A vida da igreja é orgânica. A vida da igreja não tem política. A vida da igreja é uma vida sem hipocrisia, é uma vida verdadeira. Estamos na época de quarentena. Será que você tem desfrutado mais, igual ou menos? Eu tenho para mim que talvez alguns, não sei, não posso julgar, tenham desfrutado menos, porque tem mais tempo para televisão, tem mais tempo para fazer aquilo outro, e a palavra vai ficando para trás. Então, reserve um tempo santo, sagrado, e entre na palavra, entre na oração, peça para Deus falar para você. Eu estou falando para você que é um profeta que profetiza na sua igreja. Um profeta tem que estar com um bom depósito cheio. Um profeta tem que manejar a palavra. Um profeta tem que estar constituído do encargo. Um profeta tem que ruminar o que está sendo falado para nós. Não é um profeta técnico. Palavra alinhada. Não deixou nenhum ponto do alimento diário para trás, mas é uma palavra técnica. Nós não estamos encorajando a profetas maravilhosos para serem aplaudidos. Nós estamos aqui pedindo profetas que entram no encargo, aplica essa palavra e apresenta aos irmãos da sua localidade como uma comida bem cozida, e você pode então saciar os irmãos. Mas para isso, tem que ser alguém que tenha constante comunhão com Deus e disposto a servir. Jesus sempre estava disposto a servir. Gostaria que você revisse então o seu desempenho na igreja, na sua localidade. Os irmãos do Vale do Aço, os irmãos da Zona da Mata Mineira, parte dela, veja a sua disposição para servir na sua localidade como está. E também essa palavra alcança todos aqueles que estão ouvindo. O outro item, Jesus negava-se a si mesmo. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 30, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. Então Jesus tinha um constante negar-se a si mesmo, uma constante tomar a cruz como seu viver. Outro item, Jesus não buscava a sua glória. João capítulo 8, esse versículo eu gostaria de ler, João capítulo 8, versículo 50, preste atenção no que Jesus disse, 8,50, eu não procuro a minha própria glória, eu não procuro a minha própria glória, capítulo 7, 18, 7, 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Então, um ministro, ele não pode querer reinventar a roda. Deixa eu falar uma palavra que ninguém falou.
Deixa eu falar uma palavra inédita. Nós estamos aqui não é para roubar a glória de ninguém, nós estamos aqui para solidificar as palavras que têm sido faladas para nós. Não tenho tempo de abrir mais sobre isso, porque eu tenho ainda muitas coisas para falar. Então, o ministro não busca a sua própria glória. Eu gostaria que vocês considerassem isso na sua localidade. Você que é coordenador de serviço, você que é um líder da igreja, você que é um obreiro, você que é uma coordenadora, muito cuidado para não atrair glória para si. Estamos vendo agora no meio político os últimos acontecimentos, não detalho nomes e nem nada, mas tem muita gente querendo glória para si. Mesmo que isso custe puxar o tapete do próximo, que isso não haja na igreja. Fuja da glória, dessa glória terrenal. Satanás quis dar a glória para Jesus, levando a um pináculo. Fuja dessa glória terrenal. E o último item, Jesus não falava as suas próprias palavras. Está no livro de João capítulo 12, versículo 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, Jesus, ele estava disposto a ser aperfeiçoado, ele tinha constante comunhão com Deus, estava pronto para servir, ele não buscava a sua própria glória e ele não falava as suas palavras próprias. Antes ele falava as palavras que o Senhor lhe dava. Então, disposto a ser aperfeiçoado, constante comunhão com o Senhor, pronto para servir, negava-se a si mesmo, negava-se a si mesmo, não buscava a sua glória e não falava o que ele queria. Esses 6 itens eu gostaria que vocês ruminassem bastante e aplicassem na sua experiência. Quer que eu repita? Vou repetir. Então vamos lá. Disposto a ser aperfeiçoado, constante comunhão com o Senhor, está pronto para servir, negava-se a si mesmo, Jesus, não buscava a sua glória e não falava as suas próprias palavras. Se nós, como ministros de uma nova aliança, observarmos esses 6 itens, o viver da igreja vai mudar e nós cresceremos em vida e em número, ok? O que produziu esse ministério de Jesus? Eu estou com 53 minutos de palavra. Vou tentar falar até 1h10. O que produziu esse ministério de Jesus? Vale lembrar que o ministério não é um amontoado de doutrinas. O ministério é o viver do ministro. Se não tem ministro, o ministério é morto. Então o ministério depende do ministro. E quem são esses ministros? Nós somos esses ministros da nova aliança. Mas não quer dizer porque você é um ministro que você vai ser aprovado. Deus lhe deu a incumbência, Deus lhe deu a maneira, Deus lhe deu a vida. Agora cabe a cada ministro, irmão e irmã, desenvolver o seu ministério, mas vinculado ao ministério da edificação da igreja. Você precisa de muito tato para entender essa palavra. Não é sair por aí agora fazendo. Não, existe uma coordenação na igreja. Não, existe uma liderança da igreja que você tem que se submeter. Existe uma liderança de obra, que são os obreiros. Existe a liderança nacional, que são os cooperadores. Então que você desenvolva-se, que você trabalhe debaixo dessa orientação, ok? O que o ministério de Jesus então produziu? O ministério de Jesus, ele produziu a igreja. A meta para essa era é a igreja. Mas a meta final de Deus não é a igreja. A igreja é o meio para nos conduzir ao reino, que vai nos conduzir à Nova Jerusalém. Mas para essa era, a meta é a edificação da igreja. Então o ministério de Jesus, ele produziu a igreja. Ele falou sobre isso em Mateus 16. Essa igreja, eu gostaria que vocês também prestassem muita atenção. Lembre-se que de Gênesis a Apocalipse há uma linha
que mantém a unidade e a coerência. Na presciência de Deus, ao criar o homem, Deus já sabia que este homem iria cair. Na presciência de Deus. Muitos perguntam, por que Deus então não impediu? Não, porque Deus criou o homem com livre-arbítrio. Por exemplo, por que você não reúne normalmente, mesmo fora de época de pandemia? Vai numa reunião, falta 3. Vai sábado, não vai domingo. O irmão aparece, você não tem certeza se ele vem amanhã. É um irmão, é uma irmã oscilante. E olha que eu conheço a maioria de vocês. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa ouvir o que está sendo falado pelos apóstolos. Não deixeis de congregar. Aí você vem com um monte de justificativa. Eu não fui por causa disso. Eu não fui por causa daquilo. E tem aqueles ainda falsos espirituais que falam, não precisa congregar sempre não. Qual capítulo e qual versículo, eu te pergunto? Se a palavra mostra para nós, o apóstolo está falando para nós, eu estou falando para vocês, e você ainda retruca? O que é isso? Coração fechado. Você vai continuar como você é, só que os seus anos estão acabando. Você tinha 20 anos, hoje você está com 55 anos. Você quer ainda chocar para ver o que vai dar lá na frente? Eu não correria esse risco. Eu preferiria crer nas Escrituras. Faça como Filipe. Não faça como os fariseus. Temos que reunir sempre. A reunião é a nossa vida. A reunião é a nossa necessidade. Fomos salvos para congregar. É por meio do congregar que negamos a vida da alma. É por meio do congregar que temos relacionamento. Mas você não gosta de relacionamento. Talvez você chegue atrasado na reunião e sai cedo. Para quê? Para não ter relacionamento. Essa vida da igreja é medíocre. Sim, eu não estou te julgando que eu não sou juiz, mas eu afirmo a você, é uma vida da igreja medíocre. Você, jovem, participa das reuniões de jovens? Você, adolescente, pré-adolescente, jovens, as reuniões que a igreja promove pelo aplicativo, você nunca aparece. Todo evento nunca aparece. Cadê o jovem? Está estudando. Papai e mamãe, abre os seus olhos. Se prefere ter um grande profissional, mas alguém frio na fé. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi numa reunião, que ficou reprovado porque perdeu aquelas horas de estudo. Pelo contrário, o que eu ouço é tudo o contrário. Quando se dedica às coisas do Senhor, busca as coisas do Senhor, se preocupa com as coisas do Pai, Ele se preocupa com as nossas coisas. Isso é um ato de fé. Papai e mamãe, envolvam os seus filhos na vida da igreja. Então produziu a igreja. Essa igreja, então, como eu estava dizendo, ela, na presciência de Deus, ela foi planejada em Gênesis 1:26. Quando Deus criou o homem, juntou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Gênesis 1:26, para criar o homem. Ali Deus planejou o elemento básico da igreja, que é o homem. O constituinte da igreja de Efésios 2 estava em Gênesis 1:26, que era o homem. Então a igreja foi planejada em Gênesis 1:26. Quando Deus criou o homem, Ele já visualizava que este homem viria a crer em Jesus e formaria a igreja, a casa de Deus, como 1 Timóteo 3,15, Hebreus 3,6, Atos 17:24, Atos 7:48. Essa igreja foi planejada em Gênesis 1:26. Essa igreja foi anunciada em Mateus 16 em diante. E sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja. É a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Então a igreja foi anunciada em Mateus 16, a partir do versículo 16. Essa igreja, ela foi gerada em João 19:34, quando perfuraram o lado de Jesus, saiu sangue e água. Sangue é para a vida. Sangue é para a redenção e a água é para a vida.
João 19:34. O soldado perfurou o lado de Jesus com a lança, saiu sangue e água. Sangue para a redenção, água para a vida. Essa igreja, ela foi praticada em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, a primeira igreja gerada, igreja em Jerusalém. E essa igreja será consumada em Mateus capítulo 24. Ali mostra para nós, o versículo 29 ao 31, a descida do Senhor Jesus. Ali ele está então, ele então consumará a sua igreja na totalidade. Não tem como entrar em pormenores agora. Então a igreja foi planejada em Gênesis 1:26, ela foi anunciada em Mateus 16 em diante, ela foi gerada em João 19:34, ela foi praticada em Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, Pentecoste, e ela será consumada em Mateus 24, de 29 a 31. E em Apocalipse 21, você vê a totalidade da Nova Jerusalém, a consumação final do plano eterno de Deus, onde nós habitaremos para sempre com Ele, nós que somos regenerados e fomos batizados. Ó Senhor Jesus! Então, o ministério de Jesus, ele produziu a igreja, e o ministério de Jesus, ele estabeleceu o reino nessa terra. Por isso que no início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependemos porque está próximo o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus, ele anunciou que o reino viria. Mas esse reino, nós precisamos ter uma visão clara, que ele tem a realidade como a igreja em Mateus 16. Porque ali fala da igreja, depois já coloca o sinônimo da igreja como o reino, dar-te as chaves do reino. Então a igreja na sua realidade, o reino na sua realidade é a igreja, Mateus 16. Mas também tem o aspecto da aparência, a cristandade, Mateus 13. E tem a manifestação, que é o que eu falei agora, Mateus capítulo 24. Então a igreja tem a sua realidade, Mateus 16, tem a sua aparência, Mateus 13, e tem a sua consumação em Mateus capítulo 24. Tudo isso foi possível por meio do véu. E aí então eu entro no encargo de Hebreus capítulo 10, versículo 20. Toda essa obra de Jesus foi por meio do véu. Vale lembrar que na ressurreição, tudo isso foi consumado, como nós já vimos em mensagens anteriores. Então, tudo por meio do véu. O que vem a ser esse véu? Eu não tenho tempo de ler, mas eu gostaria que você anotasse Êxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26, versículo 31 a 35. Ali detalha a questão do tabernáculo, e que do santo lugar, vocês conhecem isso, para o santo dos santos existia um véu. Então, todos os sacerdotes da casa de Arão, todos os dias, eles entravam no santo lugar para poder cuidar do candelabro, da mesa dos pães e do altar de incenso. Todos os dias de manhã e de tarde existia o turno. Por isso que Zacarias, pai de João Batista, quando o anjo Gabriel veio, ele estava num desses turnos. Viu como que é interessante entender a Bíblia? Então todos os dias os sacerdotes entravam, e Arão poderia entrar todos os dias no santo lugar. Mas para adentrar o santo dos santos tinha um véu, como se fosse, aqui eu tenho uma cortina. É como se fosse esse véu. Então, aqui ficava os sacerdotes e Arão. Uma vez por ano, Arão entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, ou Moisés a qualquer hora. Mas tinha que passar pelo véu, e o sumo sacerdote Arão não poderia entrar sem sangue. Eu não tenho tempo para detalhar isso. Hebreus é muito profundo nisso, Êxodo é muito profundo nisso. Então, por que fala pelo véu? Que eu falei que a obra de Jesus foi por meio do véu. Eu gostaria, por favor, que vocês lessem comigo
Mateus primeiro, capítulo 27. Vamos acelerar um pouquinho. Mateus capítulo 27. Essa é uma mensagem que 2 horas era pouco. Mateus capítulo 27, versículo 51. Preste atenção. 50 em diante. Mateus 27. E Jesus, clamando outra vez, Jesus pregado, crucificado, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. 51. Bem firme. E eis que o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, esse véu, ele era colocado em 3 colunas. 3 colunas. Que era o Pai, o Filho e o Espírito. Ele tinha ali 3 aberturas, me permito dizer. Quando esse véu rasgou, a palavra diz que ele rasgou de cima a baixo. O normal, quando você vai rasgar um tecido, nessa posição, é você pegar de baixo a cima. Mas o véu foi rasgado de cima a baixo, representando que partiu de Deus. Foi Deus que rasgou esse véu de cima a baixo. Então, agora lendo Hebreus, fazendo conexão com Mateus, Hebreus 6, 19, por favor. Hebreus capítulo 6, 19. Diz o seguinte: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Que penetra além do véu, ok? Versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui diz, Jesus como precursor. João Batista foi o precursor para introduzir Jesus. Agora Jesus, além do véu, que representa os céus, ele foi o precursor por nós. Então por isso que Hebreus 10 fala que ele abriu um novo e vivo caminho, isto é, pelo véu que é a sua carne. Capítulo 10. Estou adiantando a leitura. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, Pedro lê hoje, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, na cruz, sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, vírgula, isto é, pela sua carne. Então, esse véu representa a carne de Jesus, o corpo de Jesus que foi partido por nós. Quando Jesus foi crucificado, ele abriu um novo e vivo caminho para os céus, que é a morada de Deus. Aleluia! Irmão, isso é maravilhoso, isso me impulsiona, isso me aquece. O véu já foi rasgado. E você em casa dizendo que não precisa reunir. Jesus rasga a sua carne para lhe dar vida. E você em casa, não é bem assim não. Jesus sofreu dores em Isaías 53 para dar vida eterna para você. E você em casa preocupando em formar o seu filho, formar a sua filha. E pouco se lixando se ele está forte no lado espiritual. O que vai permanecer é o Espírito. O canudo vai passar, o dinheiro vai passar, a sua vida vai passar, mas o Espírito amalgamado ao Senhor, este vai permanecer. Por isso vale a pena viver a vida da igreja, pelo novo e vivo caminho. Então esse véu do santuário, quando Jesus foi crucificado, ele foi rasgado de baixo a cima, dizendo que o Senhor abriu um novo e vivo caminho para os céus. Isso é fabuloso. Nós já vimos isso recentemente, que isso ocorreu na ressurreição de Atos 13, 33. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como hoje? Se já era filho de Deus, lembra no início da mensagem que eu falei que o Espírito, o que estava dentro do homem Jesus, era filho de Deus? Mateus 1,18, o que entrou em Maria, mas o corpo de Jesus, carne, não era filho de Deus, era filho de Maria.
E a palavra diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, o viver de Jesus como alguém aperfeiçoado, como alguém com constante comunhão, como alguém pronto para servir, como alguém que negava-se a si mesmo, como alguém que não buscava a sua glória, como alguém que não falava as suas próprias palavras, teve um viver ilibado, um ministro de uma nova aliança. Então, na ressurreição, teve o silêncio. Na morte teve o silêncio. Será que Deus aceitou? 3 dias depois, Jesus é o Senhor. Jesus reaparece, Ele ressuscita. O que é ressurreição? Ressurreição é a prova que Deus deu que a obra do ministro da nova aliança, Jesus, foi aceita. Então agora, Jesus foi assunto aos céus. Pela primeira vez. Agora você entende a palavra precursor. João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. Agora Jesus entra nos céus como precursor para abrir o caminho para nós. Por isso que Paulo fala, levando em conta que ele escreveu Hebreus, ter intrepidez para adentrar o reino, os céus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, vírgula, isto é, a sua carne. Então agora Jesus foi, João fala isso, volta como consolador. Mas ele havia dito antes o seguinte, antes de ir, ele falou, eu preciso ir para preparar lugar para vocês. Aí o alimento diário dessa semana, na quinta-feira, eu não vou ler por causa do tempo, na página 65, fala sobre isso, que este lugar que Jesus foi preparar é o próprio Pai. O Pai é esse lugar. O Pai é a glória. Jesus então, João 17, 4 e 5, ele foi glorificado. E agora esse caminho foi aberto para nós e nós então podemos adentrar a essa glória. Jesus, ele como primogênito de Deus, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito em João 3,16 é monogênes, que quer dizer, eu anotei aqui, incomparável, não nascido no tempo, que tem a mesma essência. Então João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse unigênito então é o que? Monogênes, incomparável, não nascido no tempo e que tem a mesma essência. Agora, Colossenses 1,15, o primogênito, está escrito lá, já no grego é prototokos, que quer dizer preeminência, ou o primeiro em série. Isso não te encoraja? Aleluia! Quem é Jesus? O primeiro em série. Então o primogênito de João 3,16 é aquele filho que estava com o pai. O primogênito de Colossenses 1,15 é o primogênito que entrou aos céus por meio do véu e agora é como se fosse o primeiro de uma série, e essa série você está incluído. Então, como ministro, encerrando, como ministro de uma nova aliança, nós precisamos entender que este lugar é o próprio Pai. O Pai é o lugar que o Senhor foi preparar para nós, e nós, se praticarmos essa palavra, nós então seremos dignos de entrarmos na morada do Senhor. Irmãos, o véu já foi rasgado. Aqueça o seu interior. Clame a Deus para você amar a leitura. Clame a Deus para te dar arrependimento dos seus pecados. Clame a Deus para você servir a Deus, para que Ele possa se agradar de você, como Ele se agradou do Senhor. Jesus ao Senhor, um grande abraço para as igrejas do Vale do Aço, um grande abraço para as igrejas da Zona da Mata, e um grande abraço para todo o Espírito Santo, e para toda a micro-região de Minas Gerais. Amo vocês. Vocês não sabem a dificuldade que está sendo para mim, alguém que viajava todas as semanas, e está aqui impedido por causa dessa pandemia. Para mim tem sido muito difícil, porque a minha alegria, creia, por favor, puxa o meu espírito para você crer.
A minha alegria é estar com você. A minha alegria é estar com a igreja em Vila Velha, a minha alegria é estar com as igrejas da micro-região, é abraçar vocês, apertar as mãos de vocês. Essa é a incumbência que Deus deu para mim. Lembrando a vocês que esse aplicativo do Twitch, a cada 15 dias, ele apaga as mensagens. Hoje mesmo, apagou a mensagem que eu falei há 15 dias, aqui mesmo neste lugar, e eu tenho visto um grande número de irmãos vendo essas mensagens, mais de 250 irmãos nessa mensagem que foi apagada hoje, e parece que tem uma questão de economia de espaço, não dá para permanecer. Então eu tenho baixado essas mensagens, procurado baixar. Depois, caso alguns de vocês não conseguiram ver, vocês podem escrever no meu WhatsApp e eu encaminho para vocês que essas mensagens eu tenho baixado. Só a primeira que eu perdi, que eu não sabia que o aplicativo ele ia apagar. Que o Senhor abençoe vocês, abençoe as vossas famílias, abençoe a saúde de vocês, abençoe o trabalho de vocês e vamos permanecer nessa caminhada. Jesus é o Senhor.